Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Eu sou Lourenço Filho e esse é o meu, é o teu, é o nosso canal De Cima dos Telhados. Como nós já sabemos, um canal que nasceu do desejo, da vontade de anunciar o amor, a misericórdia do Pai, Cristo Jesus. Chegou segunda-feira e segunda-feira a gente fala sobre dogmas. E hoje nós vamos conversar com o nosso irmão Tassiano Albano, do canal Com Lupa na Letra. Você quer conhecer um apologista bacana? Um cara desenrolado, inteligente, que sabe, conhece, sabe o que está falando, sabe o que está dizendo? Tassiano Albano. Conheça o canal do nosso irmão Tassiano Com Lupa na Letra. Vai lá, se inscreva, participa do canal do Tassiano. Dando uma boa noite aqui ao nosso irmão Demontier, paz e bem, meu irmão, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. A gente vai falar sobre um assunto muito importante para nós, como católicos, para que a gente possa entender a Assunção de Maria. Para a gente poder começar, a gente tem que entender o seguinte: o que é a dormição de Maria? O que é a dormição? O que é a Assunção? Qual a diferença de ascensão de Cristo e Assunção de Maria? São coisas que a gente vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Meu irmão, minha irmã, não se esqueça, se inscreva, ative o sininho de notificações, vem para a família De Cima dos Telhados, deixa o teu like, deixa o teu comentário, deixa aquele boa noite, participa da nossa live, tá bom? Vem para a família De Cima dos Telhados, assim como fez o nosso irmão Demonti agora. Boa noite, meu irmão, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo à nossa live Dogmas, a Assunção de Maria. Se você perdeu, nosso canal tem uma playlist chamada Dogmas, que vai falar sobre os 4 dogmas marianos, certo? Você vai lá, pesquisa no nosso canal, vai lá na playlist, você vai ver lá, dogmas. Tem 3 vídeos, o quarto vai ser este vídeo aqui falando sobre a Assunção, tá bom? Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu quero te convidar a conhecer o nosso canal. Quero te convidar a conhecer o meu canal De Cima dos Telhados e o canal do nosso irmão Tassiano, Com Lupa na Letra, tá bom? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender e conhecer um pouco mais. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu irmão Tassiano Albano. Paz e bem, meu querido. Boa noite, como eu sempre digo, noite maravilhosa quando se fala das coisas de Deus. Então, desejo a todos... Tassiano, o volume teu tá muito baixo, eu tô te escutando bem baixinho. Melhorou agora? Isso é porque também eu só sei falar gritando. Melhorou? Tá do mesmo jeito, tá baixo, muito baixo. Eu não sei por quê. Eu vou sair e entrar de novo. Não, tá tranquilo. Dá pra ouvir, é porque tá baixo, entendeu? Mas dá pra ouvir. Interessante, eu não sei por quê. Não sei qual a razão de... Mas quem está nos assistindo, está dando para ouvir direitinho? Pronto, eu ia perguntar justamente isso aí. Quem tá nos acompanhando, Demontier, meu irmão, dá pra ouvir o Tassiano? Tá bom? Tá tudo bom? O volume, o áudio, tá tudo ok? Dá pra escutar direitinho a gente? Meu irmão Tassiano, mais uma vez, a gente já na nossa 4ª live, né? Dogmas. Hoje a gente está vamos falar sobre a Assunção de Nossa Senhora. Quero dar uma boa noite aqui ao nosso irmão Aniceto Poderoso Sobral. Ele entrou aqui hoje com a gente, está aqui junto com a gente. Boa noite, meu irmão, que Deus te abençoe. Que Grande Deus te apologeta. ilumine, paz e bem. Gente, tá dando para ouvir direitinho? Tá tudo ok? Meu e do Tassiano? Deixa aí um comentário aí pra gente poder saber se tá tudo ok, tá bom? Meu irmão Tassiano,
Antes de mais nada, como nas outras vezes, né, eu sempre peço, se apresente para os nossos irmãos, para aqueles que vão estar aqui com a gente, já estão aqui com a gente. Fale um pouco do seu trabalho, fale um pouco de você e do seu canal, meu querido. Eu me chamo Tarciano Albano, estou aqui participando com vocês, Deus abençoe. Valeu, meu amigo Aniceto, eu me chamo Tarciano Albano, eu estou atuando nas redes sociais, começando nas redes sociais, com essa questão de apologética, da defesa da fé católica, né? E o meu canal é Com a Lupa na Letra. Então, quem quiser depois dar uma olhadinha no meu canal, Com Lupa na Letra. Então, você vai e vê um pouquinho do meu trabalho. Já participei da Renovação Carismática, já fui seminarista. Atualmente recebi um convite para participar, para ser catequista. E aí aceitei, vou ser catequista agora, começando no mês que vem. Vai ser muito bom. Ficamos um pouco fora do ar. Você está me ouvindo, Tassiano? Estou ouvindo sim. Ouvindo sim. A tua imagem ela está travada. A gente, por um breve momento, um pequeno instante, a gente ficou fora do ar, mas nós já voltamos. Pedir a Deus que dê tudo certo e a internet não caia. O irmão Demontier, ele está dizendo que dá para escutar bem, sim, dá bem. Então vamos continuar, né? Meu irmão Tassiano, começando já a nossa live, a gente conversando sobre dogmas, né? Falando sobre a Assunção de Nossa Senhora, a gente tem que falar sobre essa questão da dormição de Maria. O que é a dormição de Maria? É um dogma? O que é a dormição? O que a igreja fala sobre este assunto, a dormição de Maria? A dormição de Maria é um assunto de tradição católica, certo? É importante é importante a gente deixar claro que o que é dormição? Dormição é uma palavra poética para dizer que alguém morreu, né? Mas morreu na carne, não morreu e ficou inconsciente. É o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, né? Que das pessoas que morrem em Cristo. Então, tradicionalmente, se tem na igreja a festa da dormição da Mãe de Deus, certo? Mas é importante, irmão, sabermos que esse é um assunto de tradição, ele não é o dogma. E é importante saber por que a dormição não é um dogma. Talvez não é um dogma. Não é um dogma. A dormição de Eu Maria. pensei que fosse um dogma. A dormição de Maria não é um dogma. Ela é uma questão da tradição católica. Por quê? Porque se como eu disse para você, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 14, quer dar uma lida nele, esse texto? Eu vou pegar aqui, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Eu vou ler. Pronto, lê, aí eu vou explicar por que. A vinda de Cristo. Vai. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se temos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Pronto. Então, veja que o que é que o apóstolo está dizendo? O apóstolo está dizendo que nós vamos morrer em Cristo. Então, essa palavra para as pessoas que morrem em ação de graça se chama dormir. Por isso que os protestantes eles interpretam erroneamente, achando que morreu, se acabou. Não, está dormindo, o santo não intercede porque está dormindo. Na verdade, não é porque está dormindo. Na verdade, é porque é uma palavra teológica para dizer que a pessoa deixou essa vida em estado de graça. Então, se Paulo está dizendo que todos nós que somos cristãos vamos ter essa oportunidade
por ser cristão, ter a esperança de morrer na graça de Deus para ir para a sua glória, por isso que a tradição entende a dormição de Maria. Ela não seria diferente. Ela não teria uma morte longe da glória de Deus. Então, por isso que se celebra a dormição da Mãe de Deus. Principalmente ela, uma vez conhecendo que é Mãe de Deus, que é imaculada, que, né, então, de tudo isso que nós já vimos dela, como ela não também usufruir disso, que é uma esperança apostólica, como nós acabamos de ler. Agora, por que, que não é dogma? É importante a gente saber. Porque o dogma, ele não está focado em fatos históricos. Por exemplo, se todos nós morreremos na glória de Deus, nós que buscamos a Deus, nós que somos cristãos, isso é um fato. Está entendendo? Então, o dogma não tem como base algo que é um fato, mas a glorificação por Deus já prefigurada na sua ressurreição e na esperança que a igreja tem. Então, o dogma é justamente o colher os frutos de santificação. Que eu e você, se buscarmos a Deus, quem nos assiste, buscarmos a Deus, que nós morreremos em Cristo, nós teremos a nossa dormição, isso não precisa ser um dogma, isso é um fato, entendeu? O dogma vai além disso, o dogma tem a ver com as consequências da nossa santificação. Então, Maria não poderia ser diferente. E uma vez conhecendo os dogmas que nós vimos, logicamente, ela teria também isso que Paulo está dizendo aí, né? Essa nossa esperança da glorificação de Deus. Agora, é muito importante deixar claro que o dogma da Assunção de Maria, em nenhum momento, afirma que Maria morreu ou que não morreu. Nós não encontramos essa afirmação no dogma, entendeu? Porque o fato de que as pessoas que Deus chama, consagra, santifica, morrerão na sua presença, morrerão em Deus, isso é uma consequência. Agora, a grande esperança, se Maria ela não foi assunta ao céu, se nós não cremos nisso, é porque também não conseguiremos crer na ressurreição da carne, da nossa. Ou seja, se nós, como somos limitados, vamos ter que ressuscitar em um corpo glorioso e participar da glória de Deus, porque nós duvidamos que Jesus negaria isso à sua mãe. Entendeu? Então, o dogma vem dessa questão extraordinária da esperança da nossa fé cristã. Agora, então, a dormição é uma tradição católica, não isso, é um dogma. Isso. Mas ela é uma tradição que contém uma sabedoria, uma verdade. Por quê? Porque seria injusto nós crermos que uma pessoa que passou a vida toda buscando a santidade não teria uma morte em Deus. Né? Ou seja, os que creem e os que não creem morrem. Como diz. Então, uma vez eu estava conversando com um conhecido meu, eu fiz a seguinte pergunta para ele: Maria morreu? Aí ele ficou assim, meio que voando, meio assim, com medo de dizer que não, e provavelmente com medo de dizer que sim, né? Ele ficou meio assim em cima do muro. Então a gente pode dizer com toda convicção, Maria morreu. Nós não podemos ter medo de afirmar isso, porque isso é uma realidade da nossa humanidade. Jesus, ele, enquanto ser humano, também morreu em uma cruz. Então, Foi justamente isso aí que eu falei para ele, ó, Jesus morreu, filho. Jesus, Deus, ele morreu por nós. Maria, por que Maria não iria morrer também? Ela não é mas deusa?
Mas você entende que isso não faz sentido ser um dogma, porque isso é um fato que qualquer pessoa sabe, qualquer ateu sabe que um ser humano morre. A única diferença é a esperança do estado de como morremos. Porque o cristão, ele crê que quando ele é morto em Cristo. Então, é isso que o texto que você leu está dizendo. Então, se morremos em Cristo, esse nosso corpo também participará da glória de Deus. E nós que somos O católicos, catecismo da igreja ele fala sobre nós isso. acreditamos na ressurreição do corpo. Então, esse corpo, ele será glorificado na glória de Deus, né? Participará da glória de Deus. Ou seja, se eu sou capaz de crer que na Bíblia, nós cristãos teremos um corpo glorificado que participará da glória de Deus, então por que ter dificuldade de crer que Maria teve sim isso? E para fundamentar isso, irmão, eu queria que você lesse um texto para a gente que talvez vá nortear essa questão. Porque assim, ó, se nós somos capazes de crer que isso acontece conosco, que acontecerá conosco, o nosso corpo ressuscitará, por que, por que duvidar que Deus negaria isso, que é promessa para toda a igreja, a sua mãe? Eu queria que você lesse para mim Romanos 8, do 29 ao 30. Isso é algo muito importante, que todo católico deveria guardar e entender esse texto. Romanos 8, 29 e 30. Nós temos aqui 8 pessoas na nossa live. Gostaria de pedir, gente, o like, certo? Comenta aí, participa junto com a gente. Esse é um momento importante que a gente tirar nossas dúvidas a respeito da Assunção de Maria. Pergunta, deixa teu like. Se você puder compartilhar o nosso vídeo, partilha, tá bom? Romanos 8. Do 29, 30. Romanos 8, 29 e 30. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Pronto. Esse texto ele é muito interessante. Isso aqui é uma promessa para todos nós que fazemos parte da igreja. Perceba que na teologia, esse passo a passo é chamado de cadeia de ouro. E que cadeia é essa? Que passo a passo? Olha, primeiro, Deus predestina. Quem Deus predestina, ele chama. Quem Deus chama, ele justifica. E quem ele justifica, ele glorifica. Então, existe um passo a passo. E aqui nós podemos entender que, se foi predestinado, com certeza foi chamado. Se foi chamado, com certeza foi justificado. E se foi justificado, com certeza foi glorificado. A sequência que você leu, você percebeu essa sequência? Olha aí, ó, lê de novo. Os que ele destinou de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, assim de que estes sejam o primogênito entre uma multidão de irmãos. Aos que predestinou, também os chamou. Aos que chamou, também os justificou. Aos que justificou, também os glorificou. Então, perceba que todos nós, cristãos, membros da Igreja de Cristo, somos chamados a ser glorificados. Então, nós um dia viveremos na glória, mas viveremos na glória porque fomos justificados. E fomos justificados porque Deus nos chamou. E Deus nos chamou porque Ele nos predestinou. Então, se nós cremos nesse passo a passo,
de salvação até a consumação da plenitude da realização, por que que isso aqui seria negado à mãe de Deus? Então nós sabemos que ela foi predestinada, o anjo disse que ela foi escolhida. E aí Deus a chamou. Ela disse sim. Então, se Deus a chamou, foi justificada. E se foi justificada, a nossa fé, a nossa tradição, a catolicidade da revelação, nos faz crer sim, que isso, como é para nós, também não foi negado a ela. Então, ela já está também na glória. Vimos os dogmas que ela foi predestinada, ela foi chamada, foi justificada, e por que não acreditar nessa conclusão de que agora está glorificada diante de Deus? Quer falar alguma coisa? Isso aí que você está falando, né? Eu acho que tem a ver. O de Montier, ele até escreveu aí o parágrafo do Catecismo da Igreja que eu ia ler agora, né? O 966, o Catecismo 966 diz assim, ó: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada, imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como rainha do universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então é isso que eu estou te dizendo. Isso que o catecismo está dizendo nada mais é do que a realização desta cadeia de ouro, desse passo a passo. Se eu ler isso aqui, a gente vê que ela não é exceção. Por exemplo, predestinou, Deus a predestinou, Deus a escolheu. Se predestinou, a Esse chamou. caso dessa predestinação que você está falando aí, a gente pode usar aquela passagem de Isaías 7,14? Que fala da Virgem, né? Da Virgem. Isso. Muito antes dela nascer, já estava predestinado que o filho iria nascer de uma virgem, ou seja, ela foi Exato. predestinada. Uma vez que foi predestinada, Deus a chamou ali por meio do anjo. Ou seja, então ela foi justificada. E essa justificação nos dá todo o sentido aos dogmas que nós vimos. Todos esses dogmas mostram que esse chamado foi justificado. E nada mais justo do que quem passou a vida todinha com Deus, agora ser glorificado para que se cumpra essa cadeia. Então, ela não seria exceção. Na verdade, nela está o cumprimento da nossa esperança. Não sei se deu para entender. Então, Romanos 8, 29 e 30. Isso também justifica porque nós, na nossa catolicidade, acreditamos nos santos. Acreditamos por que eles estão na glória. Porque, se nós observarmos está na glória, foi justificado. O nosso irmão Anaceto, ele escreveu assim, ó: a tradição, como foi dita, deixa aberto, então, existe a possibilidade, imagem com base nos outros dogmas, de que Maria não morreu. Ela é bem-aventurada, por isso imaculada. Sim, ele escreveu. O que ele está colocando é o que eu estou dizendo. Você acabou de ler no catecismo que Maria, no término da sua vida terrena, mas não disse se foi com a morte ou não. Por quê? Porque o dogma, de fato, ele deixa aberto. O dogma, ele não fala ele não está preocupado com essa questão, porque negar que morreu seria negar a realidade da condição humana. Então, se você crê que Maria morreu, não tem nenhum problema. A igreja não diz que está errado ou que está certo, porque isso é um fato, que seres humanos morram, e morram em Cristo. Né? O que
é o dogma, é o extraordinário, é a conclusão que nos motiva, é saber que não acaba na morte, e sim teremos um corpo ressuscitado e glorificado. Por isso que aí Romanos 8 termina dizendo que depois de predestinado, chamado, justificado, a glorificação. Entendeu? Então é justamente essa cadeira. Por isso que o dogma é da assunção, não é da dormição. A dormição é, é essa certeza. Quem passou a vida terrena vivendo à disposição de Deus teria uma morte santa, uma morte de ternura, uma morte em Deus, onde ali não é o fim, né? Ou seja, não está excluído da grande promessa da glorificação. Então, essa glorificação, essa assunção um corpo glorioso é a fé católica. Acreditamos na ressurreição do corpo glorioso Bom, na presença. você disse assim, é católico, tradição e tal. Então, porque assim, falando sobre o protestantismo, por que a dificuldade de entender ou aceitar? O que é que tu acha? Pronto. O protestantismo ele tem uma dificuldade porque, assim, para uma boa parte dos protestantes, morreu, ficou inconsciente. Ou seja, para Tá dormindo. tá dormindo no sentido de estar inconsciente, ou seja, Consciente. ainda está esperando o juízo final e tudo, ou seja, então eles não acreditam que ela já esteja na glória. Mas isso é um erro hermenêutico. Por que é um erro hermenêutico? Porque quem está na condição preso ao tempo, ao espaço e às circunstâncias é a condição humana, não a condição divina. Então, somos nós que interpretamos as coisas presas ao tempo, espaço e circunstância. Mas quando está falando de eternidade, nós não podemos aplicar esses critérios, porque na eternidade não existe passado, na eternidade não existe futuro. A eternidade é sempre presente. Então, para nós, uma pessoa que morreu, está na eternidade, ela já não faz sentido. Por exemplo, imaginemos, né, eu morri, por exemplo, Moisés morreu, os apóstolos morreram, e não poderam usufruir do que Deus prometeu para cada um deles, porque nós estamos limitando essa promessa ao nosso tempo, espaço e circunstância. Uma vez que sai da condição terrena, sai também dos critérios terrenos. E agora os critérios são eternos. Na eternidade não existe essa pausa. Então, na eternidade já está tudo isso acontecendo. Então, para eles é difícil porque eles colocam esse critério da temporalidade na eternidade. E isso é um erro grotesco de categoria. A categoria humana nos obriga a interpretar a condição humana, mas aplicar a condição humana às condições eternas, isso é um erro de categoria. Foi claro? Olha só, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 966, você já explicou para a gente antes que todos os dogmas sempre apontam para Cristo. Cristocêntrico, né? A palavra que você usou, né? Cristocêntrico. O Catecismo da Igreja, justamente nesse parágrafo 966, vem dizer assim, ó. Terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma e glória celeste, e para que mais plenamente estivesse conforme o seu Filho, Senhor dos senhores, vencedor do pecado e da morte. Foi exaltada pelo Senhor como rainha do universo. O que eu estou querendo dizer? Conforme a seu Filho, Senhor dos senhores, vencedor do pecado e da morte. Quer dizer, tem tudo a ver com Cristo, cristocêntrico, não é isso? Isso. E também, aqui o catecismo, ele deixa uma coisa bastante clara, que é
que ela foi coroada, né? Ela foi exaltada pelo Senhor como rainha do universo. Eu vou pegar uma passagem aqui, Apocalipse, que é lá o capítulo 12, versículo 1, que diz assim: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Aqui a gente vê a figura de Maria, não é isso? Sim, a igreja ela vê três possibilidades verdadeiras. Porque como o livro do Apocalipse ele faz questão de deixar claro que ela é uma linguagem simbólica, então a igreja ela deixa claro que essa mulher ela representa Israel, ela representa a igreja A e ela igreja, representa Maria. Por isso Maria. que nós dizemos que Maria é a imagem da igreja e a igreja é a imagem de Maria. Por que que é razoável a gente entender que essa mulher é Maria? Porque essa mulher do Apocalipse 12, ela está dando a luz ao rei. E nós sabemos que quem está dando a luz ao rei é a rainha, é a mãe. Então, esse rei é Jesus. Então, é correto afirmar que nessa simbologia da mulher é também a mãe de Jesus, porque Jesus é o rei. Está deixando bem claro que ela está grávida, não é isso? E essa passagem, ela continua falando que ela estava grávida, Isso. e aparece um grande sinal no céu, que é um dragão vermelho, da descrição desse dragão, né? E que ele varria com a cauda uma terça parte das estrelas e atirou à terra, e que esse dragão ele se deteve diante da mulher que estava para dar a luz, a fim de que quando ela desse a luz, ele devorasse o filho. Aí ela continua dizendo assim, ó: ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro, mas esse filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1.000 dias, 1.260 dias. A gente sabe que a Escritura Sagrada nos fala que quando o menino nasceu, né, Herodes, ele manda matar as crianças. Não é isso? E José, avisado em sonho, pega a criança e a mulher e foge para o Egito. E eles ficam lá até a morte de Herodes. Então, essa passagem a gente pode dizer que é relacionada a Maria. Não, com certeza. É isso que eu estou dizendo, a igreja também associa essa simbologia a Maria, até mesmo porque, se nós observarmos, olha, Gênesis colocou uma inimizade entre a serpente e a mulher, isso no começo da revelação. E aí, no final, essa mesma mulher, ela continua sendo perseguida e sendo a inimizade, agora serpente evoluiu, porque ela se tornou um dragão. Né? Ou seja, o pecado fez com que o inimigo pequeno se tornasse agora um grande dragão. Um serpente virou um dragão. E aquela mulher agora virou a rainha. É por isso que ela está com pisando o calcanhar toda aquela questão. Ou seja, Gênesis ela, 3. exatamente, ela é toda essa consumação dessa revelação. Então, nós cremos nessa revelação. Né? A igreja ela faz toda essa interpretação pela tipologia. O nosso amigo Aniceto fez aí algumas observações. Ele escreveu assim, continuando:
Maria não morreu como Enoque e Elias, mas sem pecar, pois salvo antecipadamente, preventivamente, logo é possível Deus salvá-la, sem que morra. Então ela é salva de forma perfeitíssima. Jesus veio para morrer na cruz para salvar sua mãe, que não morre porque é a obra perfeita de sua salvação. Jesus precisa morrer para nos salvar. Maria é a consequência dessa morte. Então ela está viva. O que ele Isso escreveu. isso aqui é uma grande esperança para nós, porque assim, se a nossa esperança é só para essa terra, não faz sentido nenhum a nossa fé. Então, a nossa fé é para além dessa vida terrestre. E Maria já está com os santos e tudo, nesta realidade que também nos espera. Isso não é algo de se espantar, isso é algo de nos alegrarmos com isso. Né? É uma dúvida aqui. Qual é a diferença entre ascensão de Cristo e assunção de Maria? É uma palavra um pouquinho aproximada uma da outra, mas a questão ela é bem simples. Cristo é Deus. Então, ele subiu com o seu próprio poder divino. Maria não é deusa. Então, ela foi levada, ela foi amada e conduzida para aquilo que Deus a predestinou, como nós vemos. Foi predestinada, chamada, justificada e glorificada. Então, Deus a levou para participar da sua glória, ela está glorificada. Entendeu? Mas eu gostaria de deixar claro que isso não deve ser para nós espanto, isso deve ser para nós alegria, porque Alegria. está a realização do que também nos espera. Se estamos na Igreja de Cristo, vivendo o seu chamado, com certeza também participaremos dessa cadeia de ouro, sendo justificados e também participaremos da glória de Deus. Eu queria trazer só um parênteses aqui importante, essa questão que você trouxe, falando de Apocalipse, ela ser uma rainha. Em Apocalipse 4, fala de 24 anciãos que receberam a coroa. Então, perceba que participar da ter coroa representa realeza. Coroa representa realeza. Ou seja, se em Apocalipse 4, Deus promete a 24 nações. Esses 24 nações, 24 é 12 mais 12. São 12 mais 12. Então, são as 12 tribos de Israel representando a antiga aliança e os 12 apóstolos representando a igreja. Ou seja, todo o povo de Deus terá uma coroa representada nessa simbologia dos 24 anciões. Se toda a igreja vai ser glorificada, é chamada a ser glorificada e a receber uma realeza, uma coroa e participar da realeza de Deus, então, crer que Maria já está nessa realização é razoável, compreensível. Está entendendo? Ou seja, se ele promete para a sua igreja, por que negaria para a sua mãe? Outro detalhe dela ser rainha é que muitas pessoas não entendem. Está dando para me ouvir direitinho, tá? Tá sim, tô ouvindo. É porque a partir de Salomão foi o quê? Foi o descendente de quem? Salomão foi descendente de quem? Salomão, Davi. Hã? De Davi. Davi. Jesus, e a genealogia de Jesus e também a profecia sobre ele diz que ele seria da descendência de Davi. Então a gente entende que Maria é rainha porque a partir de Salomão, que foi rei, Salomão teve 1000 mulheres. Qual das 1000 mulheres foi rainha? Nenhuma. Ele escolheu a mãe dele para ser rainha. Então, a partir de Salomão, a mãe
do rei sempre foi a rainha. Por isso que também Jesus, sendo da descendência de Davi, a rainha é a mãe do rei e ele é o rei. Por isso que nós entendemos em Apocalipse 12 ela sendo a rainha. E aí entendemos conforme o catecismo diz, ela sendo a rainha, porque Jesus é o rei e a mãe do rei é a rainha, por causa do reinado Davi, a partir de Salomão, a rainha sempre foi a mãe do rei. Nosso irmão Francisco Teixeira está aqui com a gente, deu um oi aqui para a gente, uma boa noite. Boa noite, Francisco, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe, que Deus lhe ilumine. Meus irmãos, nós temos 8 pessoas, apenas 5 likes. Vamos fechar esses 8 aí. Vamos botar esses 8 likes aí para que o YouTube entenda e veja que o conteúdo é bom e sugira para mais pessoas, né? E vá mais longe. Estão acompanhando aqui, os irmãos que estão acompanhando, depois que terminar a live, vão lá com lupa na letra e dá também uma inscriçãozinha lá, ajuda o canal a fortalecer um pouco. É aquilo que eu sempre falei, eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do canal do nosso irmão aqui, do Tassiano, tá bom? Para que vocês conheçam o canal dele, o trabalho dele, né? Que a gente esteja junto nesse trabalho. Meu irmão, Tassiano, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 974, diz assim: depois de encerrar o curso de sua vida terrestre, a Santíssima Virgem Maria foi elevada em corpo e alma à glória do céu. Aquilo que a gente viu no 966, basicamente também, né? Sim. Onde já participa da glória da ressurreição de seu filho, antecipando a ressurreição de todos os membros do corpo. Isso aí que você acabou de falar, né? Exatamente. Se a gente perceber isso para os apóstolos, esse entendimento apostólico que passou para a igreja é compreensível. Pedro foi um do que presenciou Moisés e Elias em corpo da transfiguração de Cristo, ou seja, Cristo ali transfigurado já estava prefigurando a glória dele. E aí estava Moisés e Elias. Né? Ou seja, Moisés e Elias já estavam participando da glória. Então, se nós acreditamos que Moisés e Elias, que eram pecadores, estavam participando da glória em corpo, por que negar que a mãe de Deus seria uma exceção disso? Então, todos os relatos bíblicos mostram que isso é uma realização, é isso que Deus promete para a sua igreja. E Maria, sendo a imagem da igreja, já está antecipadamente colhendo os frutos de todo o seu sim, de toda a exclusividade desse sim que nós vimos nos dogmas anteriores. Nosso irmão Roberval está aqui com a gente. Boa noite, Roberval. Paz e bem, meu irmão. Ele escreveu assim: o título Nossa Senhora, em hebraico, Jebirá, acho que se pronuncia assim, Jebirá, é um título perpétuo em Israel criada por Salomão, referência usada no catolicismo, e a Virgem Maria sentada à direita do Rei Cristo, nosso Salvador. Nosso irmão Roberval escreveu. Isso que ele está falando aí é uma coisa interessante, porque assim, a palavra mulher, a gente vê mulher na Bíblia. A mulher, Cristo chamava Maria de mulher, como se para nós isso fosse uma depreciação. Mas se nós entendermos o que significa mulher em hebraico, a gente vai começar a ver que, na verdade, chamar de mulher estava dando uma dignidade maior do que ser mãe. Porque, por exemplo, uma das palavras, aí ele colocou uma, mas uma das palavras que significa mulher em hebraico é Ishá, que significa energia.
significa energia. Ou seja, quando Jesus chama Maria de mulher nas bodas de Caná, olha a energia que ela estava criando. Ela acabou fazendo um milagre acontecer antecipado, porque aquele milagre não ia acontecer, ainda não é o momento. Mas ela foi chamada de Ishá, energia. E aí no Apocalipse, uma das coisas que em hebraico você chama uma mulher de Geveret, Geveret. Geveret significa poderosa. Então, quem chama uma mulher de Geveret, ela vai se sentir poderosa. Geveret significa poderosa. E aí nós entendemos a mulher do Apocalipse, boa, né? Ou seja, a rainha do mundo, a Geveret. Então, isso é algo muito importante para a gente entender que mulher não está no sentido da conotação que nós temos em português. Mulher tem um sentido muito profundo, né? São várias formas de significar mulher. Por isso que os contextos são diferentes e fala mulher lá no Antigo Testamento, para a mãe dele e tudo. As pessoas pensam que é depreciando, mas não é. Os dogmas. Para serem declarados dogmas, precisou de um concílio, não precisou? Sim. A igreja afirmar, não foi? Isso. Na verdade, é declarar. É quando declarar. Quando aquele concílio ele é feito, está declarando algo que a fé do povo já acredita. Como eu disse para você, Pedro, ele viu na transfiguração Moisés e Elias, já de corpo, ele viu isso. Era tão carnoso que ele queria fazer uma tenda para Moisés e Elias. Ou seja, então isso é algo que já era vivido pelos apóstolos e ensinado. Paulo não fala em Romanos 8, olha como ele fala, até chegar na glorificação. Então, essa é uma realidade apostólica, uma fé apostólica, e que nós vemos ela realizada na pessoa de Maria e na esperança de realizar também na nossa vida. Então, na verdade, quando o dogma é declarado, documentado, não é que ele está iniciando ali essa verdade de fé já tinha, mas a igreja está esse dogma da Assunção de Maria, quando foi que foi declarado? Você saberia nos dizer? O concílio? Foi mais ou menos em 1900. Agora não estou muito bem lembrado, acho que 1956. Alguém pesquisa aí para a gente, por favor? Pronto. Gente, se vocês souberem, dá um detalhezinho aí para a gente, tá bom? Quando foi declarado o dogma da Assunção de Maria e qual o concílio? O nosso irmão Roberval botou aqui em 1950. Pronto, ó. Pronto, 1950 foi agora, recentemente. Ó, o que estão dizendo aí, ó? Pronto, o Aniceto escreveu assim: a imaculabilidade de Maria, ela está em comunhão com o corpo humano de Cristo. Portanto, a matriz comunicação da natureza imaculada matriz fez isso por ser bem-aventurada, bendita entre todas. Nosso irmão Roberval botou aqui classe 12. Século XII, isso? Não, não entendi. Roberval, o que é isso aqui? Classe 12, o que é? Não, é Pio XII. Pio XII. Foi o Papa Pio XII. Quer dizer que ele está falando aqui no caso do Papa, né? Pio XII, que declara em 1950 esse dogma da Imaculada Assunção. É isso? Esse dogma ele tem alguns pilares, vou até deixar anotado aqui. Ó. Com base na tradição apostólica que preservou essa crença desde os primeiros séculos, com base na liturgia, porque a liturgia sempre, na tradição, guardou essa esperança,
também a dormição, com base nos padres da igreja que ensinaram a glorificação corporal de Maria, e também com base na teologia da conveniência. E aqui é interessante. A teologia da conveniência mostra que era apropriado que a Maria de Deus participasse plenamente da vitória de Cristo. Ou seja, Cristo é vitorioso e ela participasse da vitória de Cristo. Isso é o que se chama de teologia da conveniência. É conveniente que, como ela disse o sim, foi todos aqueles dogmas, é conveniente que a gente saiba que a conclusão é essa. E também o outro pilar que foi baseado foi no magistério, que definiu solenemente essa verdade como dogma de fé. Maravilha, maravilha. Eu realmente eu fico só me perguntando o seguinte: a gente falou sobre Sagrada Tradição, a gente falou sobre concílio, a gente falou sobre Sagrada Escritura, a gente falou do catecismo da igreja. Só fico me perguntando qual é a dificuldade nessa questão de assumir, de aceitar Nossa Senhora como Theotokos, né? A Assunção de Maria, né? Imaculada. Eu só fico me perguntando que desde quando a gente começou, né, essas 4 lives, a gente não falou nada daquilo que a igreja já não tenha ensinado, mostrado, comprovado na Sagrada Escritura e no Catecismo. Não é verdade? E nada fora do que a Bíblia diz, não tem nada em discordância. Não tem nada de discordância, ou seja, na pessoa de Maria está a realização do que a igreja espera para ela, para mim, para você. Né? Então, muito bom, obrigado, muito que falou aí. Então, Nosso irmão de Montier. por que nós, pecadores, acreditamos na promessa para nós que somos igreja e não é possível pensar que a mãe de Jesus também receberia isso, se ela é a imagem da igreja e a igreja é a imagem dela? Né? Seria um filho muito injusto, né? Dar a outras pessoas e negar a sua própria mãe. Então, nela está a realização daquilo que também nos espera. O nosso irmão Roberval, ele botou assim, ó, Lutero, Calvino e Zwinglio. Eu não sei pronunciar isso aqui não. Zwinglio. Os primeiros protestantes criam na Imaculada Conceição de Maria e na Virgindade Perpétua. Isso nós vimos no... Eu até mostrei aqui que os primeiros protestantes acreditavam nisso. Os protestantes de hoje... Você falou na live passada. Pois é, então ele só está confirmando o que nós vimos, né, nos dogmas anteriores. Exatamente. Uma questão de conclusão. Esse texto ele é muito interessante. Um protestante que crer na Bíblia e ler Romanos 8 precisa crer que aquele que Deus predestinou, Deus chamou, e aquele que chamou justificou, e o que justificou glorificou. Se você crê na Bíblia e acredita nessas etapas, então você já tem todas as ferramentas para acreditar que Maria está glorificada no céu. Porque quem foi predestinado seguiu os passos tudinho, a conclusão é a glorificação. Isso é algo que é muito lógico. E lógico seria pensar o contrário, seria, poxa, você dedicou tantas coisas de Deus e não poder participar da glória de Deus. Isso é que é irracional. Então, é um dogma de fé, é uma verdade de fé, porque isso é uma verdade lógica. Amém, amém. Meu irmão, a gente vai encerrando por aqui o nosso momento, a nossa live.
Ah! Mas a gente vai ter uma nova live logo, logo. A gente vai combinar, vamos acertar aí. A gente divulga, a gente combina, né? A gente acerta. Quero te agradecer, cara, demais. Demais mesmo, do fundo da alma. Obrigado por esse trabalho que a gente vem fazendo, que você fez ao longo deste mês, pode-se dizer assim, 4 semanas, né? Gente, olha só, se você quer aprender um pouco mais, vai lá no canal do nosso irmão, com lupa na letra, certo? Quer estudar um pouco mais, quer saber um pouco mais sobre a tradição, sobre a igreja, sobre catecismo, sobre apologética, essa defesa, né, da fé. Vá lá no canal do nosso irmão Tassiano Albano, com lupa na letra, certo? Se você quer entender um pouco mais sobre os dogmas marianos, a gente tem aí a nossa série, né? Lá na nossa playlist Dogmas, falando os 4 dogmas da Virgem Maria, tá bom? Quero agradecer demais a presença de cada um de vocês. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, nosso irmão de Montier, o Aniceto, o Robert Val, tá? Quem mais? Francisco Teixeira. Nosso irmão que estava aqui com a gente, ele entrou há pouco tempo, o Francisco, né? O Francisco, quem eu esqueci aqui, peço desculpas, mas que esteve aqui com a gente, presente aqui com a gente, agradeço demais. O Pablo esteve aqui com a gente, nosso irmão Pablo, ou está, realmente acredito que ele ainda está aqui com a gente, certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus ilumine a cada um de vocês, e logo, logo a gente vai estar lançando uma nova série. E, meu irmão, a gente vai fazer a nossa próxima live aí. Né, que tinha entrado no começo do Boa Noite. É o Pablo, como você falou. Como? Hoje, graças a Deus, foi participativo. O nosso amigo, ele colocou aí, por último, o Demontier, ele colocou aí... O Demontier. Ele colocou... Está sendo maravilhoso. Avisar para vocês, meus irmãos... Ele colocou o documento apostólico. Ele colocou aqui o documento apostólico que fala justamente sobre... tá aqui, tá aqui. Documento principal que define e proclama o dogma da Assunção de Nossa Senhora é a Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus. Pronto. Tá lá. A Constituição Apostólica Munificentíssimo Deus. É o documento onde a gente encontra, né, a proclamação do dogma, né? Não é isso, Tchê? Isso. Maravilha. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar com uma live que a gente já está se acertando, né, Tassiano? Vamos falar sobre o quê? O cisma? Você lembra? Hã? Sobre o cisma? Não ouvi. Cisma. Cisma. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa igreja hoje, atual, né, Tassiano? Sim, Vamos sim. conversar, espero que vocês não percam, a gente vai estar aí divulgando. E mais uma vez, deixe teu comentário, deixe teu like, compartilha. Este vídeo é para todo mundo, todo católico que você conhece, vai lá, compartilha esse vídeo para que chegue a mais e mais pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Boa noite, meu irmão Tassiano, boa noite aos irmãos, que Deus abençoe, que Deus ilumine a cada um de vocês. Amanhã não vai ter oração do terço, que amanhã eu tenho um compromisso, mas quarta-feira, se Deus quiser, vamos estar juntos novamente às 21 horas, tá bom? Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Tassiano, boa noite, meus irmãos, paz e bem.